Começou de novo. Apocalipse o quê? Apocalipse 4. Amém, irmãos? Vamos ler ele e a gente vai caminhando. Hoje eu acredito em nome de Jesus que a gente vai andar bastante. Apocalipse 4 diz assim: Depois destas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: Suba para cá. E lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, eu já falei sobre isso com vocês, mas a tradução da NVI é insistente com arco-íris, então eu vou ler assim. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro e ao redor do trono haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Glória a Deus. João tem a visão, uma visão inicial que fala sobre as igrejas, sobre a situação que as igrejas começaram a se encontrar. Igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, que tiveram ali Timóteo pastoreando, o próprio João teve em Éfeso, e todo na região da Ásia Menor ali, a maior concentração fica na Turquia. Essas igrejas praticamente não existem, tem cidades aqui que a gente vê que foram destruídas, não existe nem a cidade mais. O evangelho, na maior parte ali, está praticamente extinto, Agora, de alguns anos para cá, que tem sido movimentada uma conversão ali naquela região de novo. E depois dele ter essa visão de uma apostasia, a igreja num processo de apostasia, porque é isso que mostram as 7 cartas. As igrejas, tirando a igreja de Filadélfia e de Esmirna, passando por um grande processo de apostasia. E isso indica também nos tempos do fim. É lógico que a gente vê ao longo da história, a gente vê a manifestação dessas igrejas, mas a gente sabe que isso também remete para o fim. E aqui no 4 ele sobe para ter uma visão mais profunda. Jesus fala para ele: sobe para cá. E ele é tomado para esse lugar, aonde ele vai ver as coisas futuras. Ele vê o céu, ele vê a glória de Deus, ele vê Deus assentado no trono. E ali ele vê a manifestação da adoração que existe no céu. Ele vê os 24 anciãos
ele vê os 4 seres viventes, né? Com o rosto de leão, que representa o reino, né? O governo, né? O rosto do homem, que representa a humanidade, né? O boi, que representa o serviço, a águia, que representa a adoração. Tudo num só. Em Ezequiel, se não me engano, fala que cada um desses seres, cada um deles tem 4 rostos, né? E todos eles têm esse conjunto, né? Todos eles têm o serviço, todos eles têm a adoração, têm o governo, né? Tem a humanidade representada neles, né? E aí fala dessa adoração que é contínua no céu, uma adoração contínua, né? Só que fala dos 24 anciãos. Essa colocação do Adriano, né, sobre Salomão, ela é precisa. Ele tinha 24 anciãos, que quando ele morre, o filho dele assume, e o filho dele toma conselho com esses 24 anciãos para decidir qual seria o melhor conselho. Eram 12 conselheiros, era 2 conselheiros de cada tribo. Eram 12 as tribos de Israel, 2 de cada, então tinha 24 conselheiros que serviam, que trabalhavam com Salomão. E posteriormente o seu filho, lógico, era para seguir nessa pegada, né? Vou continuar, com meu pai estava dando certo, só que ele não ouve o conselho deles, né? E a gente vê um dos grandes reis que Israel teve, um grande sábio, deu uma desviada feia lá, né? Mas enfim, né? Foi um homem que Deus capacitou ele com sabedoria, deu homens sábios para aconselhá-lo, né? Em Provérbios fala que na multidão dos conselheiros está a sabedoria, né? É interessante, né? Não foi Salomão que escreveu todo o livro de Provérbios, mas alguns provérbios ali foi ele que escreveu, quase a maioria. Uma boa quantidade, melhor dizendo. E esse provérbio é dele. E nesse provérbio ele fala: na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Ou tem algumas traduções que falam: na multidão de conselhos está a sabedoria. Mas a melhor tradução é na multidão dos conselheiros, remetendo aos 24 conselheiros que ele tinha. Porque era dali que saía. Deus não deu literalmente a sabedoria para Salomão. Em Salomão ele deu pessoas sábias que serviam com ele, e ele escolhia, né, qual dos conselhos ele ia seguir, né? Ele fazia isso continuamente, né? Mas a gente vê aqui na Bíblia alguns pontos interessantes. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse 21. Do 12 ao 14. Tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Haviam 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Irmãos, o que isso representa? Isso é a cidade celestial, a Nova Jerusalém. A gente lê no livro de Juízes, né, que os sábios se assentavam às portas da cidade para julgar as causas, né? Então o povo vinha até eles na entrada das cidades e os sábios julgavam ali. Os juízes que foram levantados como sábios sobre a nação de Israel julgavam, né? Homens representando cada tribo faziam esse papel. E fala aqui também do fundamento, que o fundamento tinha 12 fundamentos e nele estava escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Venha comigo em Efésios, para você ver isso aqui. Efésios 2:20. Está assim:
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que o fundamento que nós temos, ele foi colocado pelos apóstolos e pelos profetas, Velho e Novo Testamento. Esses dois ambientes caminham juntos. A gente tem duas hipóteses. Hoje, né? Eu me dou liberdade de... A gente vai lendo mais, vai entendendo mais, né? E nem tudo que eu falo, já falei, tá gravado. Essa tá, né? Essa aqui pode me comprometer um pouco mais. Mas olhando o Apocalipse com o capítulo 21 de Apocalipse, com o capítulo 4, que é onde aparecem os 24 anciãos, temos uma coisa ali que remete a um governo, que são as coroas. A gente não vê na Bíblia, né? Eu já tive esse pensamento de seres celestiais, né, que estavam ali, mas a gente não vê na Bíblia em nenhum momento seres celestiais com governo. Né? Hebreus 1,14, se não me engano. Deixa eu ver. Venham comigo aqui. Se não for 1,14, é o 14,1. Oh meu Deus, cadê meu livro de Hebreus? Eu achei ele. Hebreus 1,14 diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Da NVI tá uma tradução assim, bem gostosa de entender. A sua tá assim também, Su? Então a gente vê aqui, eu coloco a autoria da carta aos Hebreus para o apóstolo Paulo. Não é uma carta para o povo de Israel. A palavra hebreus significa aqueles que passam pelas águas, ou aqueles que passaram pelas águas. Então, toda pessoa que... O povo de Deus não é o povo judeu, o povo de Deus é o povo hebreu. Então, a gente se torna povo de Deus quando a gente passa pelas águas. Né? Abraão passou pelas águas, dois homens do outro lado chamaram ele de hebreu. Quem passa pelas águas. 1 Coríntios capítulo 10 fala que nós não devemos ser ignorantes acerca dos batismos, né? Que todo o povo de Israel foi batizado por Moisés no mar e na nuvem, né? Então a travessia do Mar Vermelho foi um batismo, a água estava sobre eles e eles subiam no monte, as nuvens, né, que são carregadas de água, a nuvem é água que entrou num processo de condensação, ela é vapor. E a nuvem cobria as pessoas que nasciam no deserto, eles eram batizados nas nuvens, né? Isso a Bíblia fala em 1 Coríntios, pois Romanos fala sobre o batismo, né? Que representa a morte de Cristo e tal. Então a palavra Hebreus é aqueles que passam pelas águas. A carta aos Hebreus é um fundamento para as pessoas que se batizam, né? Eu costumo, as pessoas que passam pelas águas, eu sempre gosto de dar um estudo sobre a carta de Hebreus. A gente lê Hebreus juntos para ele entender os fundamentos da fé cristã, posicionamento, quem é Cristo. A carta aos Hebreus é muito completa. Ela é linda demais, né? E aqui ele traz um ensinamento, que os anjos são espíritos ministradores a serviço, todos os anjos são. Todos eles são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a vida eterna. As coroas que nós vemos no capítulo 4 dos anciãos, coroa representa governo. Né? A gente não vê na Bíblia anjos governando. Juliano, pode ser uma classe celestial para esse fim? Pode ser. Mas tudo indica que são representantes das 12 tribos, né, patriarcas, né, e os 12 apóstolos. Pode ser, aí os 12 apóstolos pode ser Matias, pode ser o apóstolo Paulo. A gente viu em Atos 14, 24, se não me engano, que fala aí os apóstolos Barnabé e Paulo, né? Barnabé era apóstolo também, né? Mas
provavelmente Matias, né, seja esse, porque o Iscariotes se suicidou, né? Aí lógico que entra sempre aquela discussão, né? Judas se suicidou e ele foi pro inferno, né? Ele foi pro inferno. Irmãos, vamos analisar isso. Eu estou levantando a questão e eu vou analisar isso. Se Judas morreu, se ele se matou antes de Jesus ser morto na cruz, existe a possibilidade dele estar no grupo da primeira carta de Pedro, capítulo 3, quando Jesus desce ao inferno e prega aos espíritos em prisão, que foram desobedientes desde o tempo de Noé. E aí você coloca Saul nesse grupo, aí você coloca Esaú nesse grupo, sabe aquele que lá em Malaquias fala, eu amei Jacó e odiei Esaú. Você coloca Esaú nesse grupo, você coloca Caim nesse grupo, apesar que Caim ele vai para a terra de Nod, para o Oriente, né? Ele busca a entrada do Éden ali para buscar um processo de arrependimento com Deus, provavelmente. Quando eu dou estudo sobre o Éden, eu falo sobre os 3 Édens, eu falo sobre isso. Eu vou deixar você colocar sal na sua boca para dar sede, para dar vontade de você participar do estudo do Éden. Dos 3 Édens. A Bíblia fala de 3 Édens, não apenas um Éden, tá? E nesse pacote a gente coloca muita gente mesmo. Os reis da antiguidade. A gente vai colocar Acabe, tá? Nesse pacote de 1 Pedro capítulo 3. Todas as pessoas que foram desobedientes, Jesus desce ao inferno e prega aos espíritos em prisão. Tá? Só para você não ter dúvida disso, eu vou ler esse texto para você. 1 Pedro, capítulo 3, eu vou ler do 18 em diante. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, do 18 em diante. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente desde os dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Jesus morre na cruz, desce ao inferno e prega aos espíritos em prisões. O que ele prega? O texto começa falando isso, o justo morreu pelos injustos, né? Fala do batismo que salva. Eu tenho para mim que Jesus pregou acerca do reino. Irmãos, não tinha libertação no Velho Testamento. Deus mandava matar todo mundo. Vocês já me ouviram falar sobre isso. Porque, irmãos, demônio é pior do que Covid, contamina que é um negócio. Pior que gripe, né? É contagioso que é um negócio. A gente não vê libertação no Velho Testamento. Deus mandava entrar lá, matar criança de colo, velho, mulher. Ele mandava queimar os bosques, onde eram sacrificados aos ídolos. Mandava passar fogo em tudo. Mas Deus é justo. Quando Jesus desce na cruz, quando ele morre na cruz, ele desce até o inferno e dá uma opção de salvação para essas pessoas. Amém, irmãos? Agora, e depois da cruz, nós não vai ter essa opção. A opção é a mensagem do Evangelho que é pregada por nós. Eu e você, nós pregamos a mensagem do Evangelho. Toda pessoa que passa por mim, eu prego a mensagem do Evangelho. Falo de Deus, falo da salvação,
falo da vida eterna, Jesus está voltando, o reino de Deus vai vir, esse governo, não adianta você pôr a mão no fogo, todo o governo humano ele foi decretado à falência, o único governo que vai dar certo é o governo de Cristo. A gente tem que crer nisso. Homens justos são levantados, mas o governo perfeito é o governo de Cristo. Por isso que não dá para pôr a mão no fogo por ninguém, irmãos. Vocês entendem isso em nome de Jesus? É importante a gente entender isso. Senão a gente entra numa briga que a própria Bíblia fala que só haverá perfeição em Cristo. O reinado milenar. Né? É o reinado, né, de Cristo que é perfeito. Né? Então a gente tem que pregar isso. Né? Que os homens podem falhar, mas Cristo não. Amém? Então provavelmente, né, analisando esses textos, né, sejam 12 patriarcas, representantes das 12 tribos, que são essas portas, e os 12 apóstolos, que representam o fundamento. Né? Eles julgarão as tribos de Israel. Eles julgarão, os apóstolos julgarão. Né? Em Coríntios fala que nós julgaremos os anjos e os homens. Mas isso eu vou mostrar depois para você, quando a gente chegar na parte do juízo lá. Aí eu vou voltar quase que eu falei, lá em Coríntios, né? Ou é o 1 ou é o 2, procure lá, leia lá, você tem uma semana, né? Dá tempo de ler duas cartas, né? A primeira carta de Coríntios e a segunda, né? Já fica a questão aqui, né? Será que é isso mesmo? Nós vamos julgar os anjos e os homens, ou só os anjos, ou só os homens? Né? Dá uma procurada lá. Ok, irmãos? Então, provavelmente os 12 anciãos são essas pessoas. Ok? Nós falamos aqui dos 4 seres também, a representação deles. Né? Eu quero ler o capítulo 5 de Apocalipse com você. Tenha sua Bíblia em mãos. Capítulo 5 diz assim: Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Irmãos, esse livro, a gente vai ler aqui, o Cordeiro tem autoridade para abrir esse livro, ele é escrito por dentro e por fora, né? Esse livro é o livro da vida. Esse é o livro que contém... Olha, entenda uma coisa, irmãos. O livro da vida, quando a gente fala lá, né, a gente lê em Apocalipse. Quer ver aqui para frente um pouquinho? Apocalipse 20. Versículo 12. Irmãos, agora a gente vai começar a encaixar a cronologia de Apocalipse. Você vai perceber que os eventos vão acontecendo de forma simultânea, muitos deles. Tá? A gente vai observar isso. Até o capítulo 12 fala de alguns eventos e do 13 dá detalhes deles. Do 13 em diante. Muitos eventos do capítulo 13 em diante não são eventos novos, são detalhes, riquezas de detalhes dos eventos que estavam sendo relatados antes. A gente vai observar isso algumas vezes. Apocalipse 20, do 12 em diante, diz assim: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades, ou inferno, entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram
encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O livro da vida, né? O livro da vida é o livro do propósito, né? Não é, tem os livros e o livro da vida. Por que é o livro do propósito? É o livro que fala lá em Salmos 139:16. Todos os meus dias foram escritos no teu livro antes que nenhum deles viesse à existência. Esse é o livro do propósito. Jeremias 29:11. Bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando nós somos gerados em Deus, no tempo da eternidade, eu gosto de usar o termo no tempo da eternidade. Eu acho, assim, porque a gente pensa no tempo e remete-se à eternidade, né? Quando nós somos criados em Deus, antes mesmo da gente ser colocado na terra, no mundo dos viventes, nós vivemos em Deus. E ali Deus tinha um plano traçado para cada um de nós. Um projeto, uma família que nós iríamos, a família que nós iríamos nascer. Irmãos, os espíritas falam que tudo que a gente vai fazer já está escrito e tal. Eles não estão errados. Porque a Bíblia fala isso. Salmo 139:16 fala isso, que todos os meus dias, Deus já tem um projeto para cada dia nosso. E por que Ele vai abrir esse rolo? Irmãos, aqui o capítulo 5, imagine Jesus já está vindo para julgar as nações. E o primeiro processo do julgamento, do juízo de Cristo, irmãos, você pensa que é a guerra, irmãos, isso aí o pega mesmo, irmãos, é quando Ele chegar e for condenar eternamente. Quando Ele for lançar no lago de fogo, que eu vi agora em Apocalipse 20, esses dois textos estão juntos. João, ele vê os eventos de trás para frente, do meio para o final, do meio para frente, da frente para o meio. São eventos juntos. É o momento do juízo, da condenação eterna. É isso que ele vê. Tem um pastor amigo, ele fala, não tem como falar que lá quando vê o último evento acontecendo do trono de Deus, não tem nada a ver com o primeiro selo, porque todas as suas coisas acontecem juntos, e é verdade. Então Jesus, ele abre o rolo, ele abre o livro da vida, o livro do propósito. Quando que eu começo a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Quando eu aceito a Cristo. É o início de um propósito. Porque aí, a partir deste momento, né, eu rendo meu coração a Cristo. Né, vou passar pelas águas do batismo, que eu vou cumprir a justiça. Né, são eventos que caminham juntos. Né? Mas quando eu aceito a Cristo, Ele assume o governo do meu coração. E o Espírito Santo vem habitar em mim verdadeiramente. Né? Nós sabemos, eu não vou entrar em todos os detalhes e todos os textos que falam sobre isso. Então o Espírito de Deus vai fazer o que? Ele vai começar a me conduzir pelo propósito eterno, que foi estabelecido desde a eternidade para a minha vida. E aí quanto antes eu me converto a Cristo, mais tempo eu tenho na terra para cumprir e caminhar nesse propósito. Esse livro consta isso. Né? Hoje eu tava conversando com o Rafa, e ele falou, a gente comentando uma situação, e ele falou, então, né, um dia Deus vai falar assim, aonde está tal pessoa? Né? Porque o propósito une pessoas, irmãos. Une pessoas. Existe um propósito individual, mas ele se aliancia num propósito coletivo. O propósito une pessoas. O propósito de Deus para a minha vida me uniu a Susan. E assim vai, irmãos. Une com pessoas que vão caminhar dentro de um outro propósito para estabelecer
uma parte do reino que compete a cada grupo de pessoas. Por isso que nós vemos tantas igrejas. Isso daí não é divisão, isso é a representação que cada uma tem na sua parte do reino. E cada uma delas estabelece uma parte do reino. Deve ser assim. Nem todas cumprem isso, mas deve ser assim. Porque a igreja tem o governo. A igreja tem governo. É ela que tem autoridade para paralisar o inferno e estabelecer o reino. Irmãos, a igreja, quando ela se reúne, quando nós nos reunimos no culto, ali é o ambiente onde Deus estabelece o reino na terra. Por isso que pessoas são curadas. Por isso que pessoas são salvas. Por isso que tem palavras de profecia. Acontece tanta coisa no ambiente de culto. Porque ele é o ambiente onde Deus pode estabelecer o reino dele. É importante você entender isso, né? Eu sei, aqui todo mundo vem no culto, né? Aqui não tem problema com isso. Mas quem tem problema com isso, eu sinto lhe dizer, viu? Uma andorinha só não faz verão. Né? Então nós vemos aqui o rolo, né? E existe um ponto em Apocalipse 20 que nós lemos. Quando as pessoas não foram encontradas escritas no livro da vida, o nome delas, o que acontece? Ela não entrou no propósito em nenhum momento. Não entrou. Ela pode ter sido favorável ao propósito de alguém. Deus pode ter usado a vida dela para favorecer o propósito da vida de alguém. Mas ela nunca caminhou no propósito de Deus para a vida dela. Isso pode acontecer, Juliano? Ou se pode, irmãos. Juliano, mas Deus tem um propósito que eu seja empresário, que eu seja prefeito, que eu assuma governo. Irmãos, acredite em mim. Todo governo na terra que não tem a finalidade de proclamar o reino de Deus, ele não tem valor nenhum para Deus. Deus em Isaías chama Ciro de meu ungido. 100 anos antes de Ciro nascer. Ele profetiza acerca do nascimento de Ciro. Um homem cruel que, irmãos, serviu para um propósito. Aí você pode colocar um grupo grande no meio disso daí, irmãos. Você pode colocar Balaque, você pode colocar Lúcifer, você pode colocar uma pancada de gente. Até Jezabel. Porque até o mal Deus transforma em bem. Ele fez isso com José. Foi espancado pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo. E ele fala lá, Deus transformou o mal que vocês fizeram para mim em bem. Então Deus ele usa de ferramentas. Mas isso não significa que aquilo é o propósito daquela pessoa. Ela está dentro do propósito, não. É importante a gente entender isso. Nós entramos no propósito de Deus. Ele é startado na nossa vida. Ele é acionado na nossa vida quando Jesus se torna Senhor. Amém, irmãos? Eu queria ver a cara de vocês. E aí pessoas de propósito vão nos alinhando. E aí eu tenho um propósito dentro do meu casamento, eu tenho um propósito ministerial. Aí abre, né? Aí abre. Quando a gente estudar dons e ministérios, a gente vai entender isso com mais clareza, né? Tem muito estudo para a gente fazer, irmão. Só até Jesus voltar ou eu dar uma morridinha. Tem muita coisa para a gente estudar junto, né? Mas aqui, quando Jesus abre o rolo, ele abre o livro da vida aqui, isso aqui é o juízo do Senhor sobre a terra. Dias difíceis virão. Vamos lá de novo. Versículo 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra.
que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Deixa eu ver que oração aqui, eu perdi o horário. Tem tempo. Então um dos anciãos me disse... Não, peraí, eu pulei aqui. Mas não havia ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Cantavam em alta voz, digno ao cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Olha daqui do 13 em diante que a gente vai ler, olha que interessante. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 prostraram-se diante e o adoraram. Irmãos, aqui só para a gente colocar um pouquinho de pimenta no assunto. Todos os seres criados, todas as criaturas que estavam no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, diziam: todos os seres criados são quantos? São quantos? São todos, né? Todos são todos, né, irmãos? E eles diziam, João ouviu eles dizendo, né? Irmãos, eu vou falar um negócio aqui, a Su fala que esse negócio eu tenho que tomar cuidado, que essas teorias e tal, né? Mas no capítulo 3 de Gênesis, a serpente vem falar com Eva. E ela seduz Eva, e Eva toma do fruto proibido, come e dá para o seu marido. Houve uma conversa entre a serpente e a mulher. Houve uma conversa. Não sei quantos dias durou isso. Se Eva estava facinho e foi rápido a conversa, eu acredito que isso foi um processo. Depois a gente vê um outro evento onde uma mula fala com o profeta Balaão. O profeta daquele forreca lá, né, irmãos? Né? Do mesmo jeito que Deus usou a mula do Balaão, né? Tinha a mula que o Balaão montava e tinha o Balaão que era uma mula também, né? Cobiçoso, né? Como dizia minha avó, pessoa cobiçosa, né? Era doido por dinheiro, um profeta corrompido, né? Não tinha, né? E Deus, quando quer usar, usa até o diabo, né, irmãos? Não tem jeito. Queria tratar com Jó, usou o diabo, não tem jeito. E aqui nós vemos todas as criaturas criadas falando. João escuta elas falando. E elas diziam: aquele que está sentado, no versículo 13, e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Irmãos, não se espante se na eternidade um leão falar com você. Não se espante se um urso falar com você. Tá? Porque a gente já vê na Bíblia essa possibilidade, tá?
Só estou preparando o seu coração. Ah, Juliano, mas eu já converso com o meu cachorrinho. Se ele falar agora com vocês... Agora não, né, irmãos? Eu costumo dizer... Quando o homem caiu, ele perdeu algo muito especial. Ele tinha visão aberta, ele via Deus. De forma simples, ele via Deus. Ele perdeu isso. E toda a terra e os animais foram afetados com a queda do homem. Em qual sentido? Os animais que falavam, não falavam, não, perderam isso. A comunicação. Irmãos, por favor, coloque amor nas minhas palavras. Muito amor, adoce minhas palavras com amor. Mas se você assistir as Crônicas de Nárnia, você observa isso, né? Ah, Juliano, Nárnia foi inspirada na Bíblia? Dá uma olhadinha lá, irmãos. Mas não se espante na eternidade. Você vai encostar e vai falar com touro, com gambá. E aí, seu gambá, nada de banho? Não gosta de banho mesmo? Porque todas as criaturas diziam, existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo que neles há diziam. Tá, irmãos? Entenda isso. Não sou eu. Bem, eu tô, lógico, abrindo o leque, mas a Bíblia tá dando uma certa oportunidade para isso. É lógico que num tema desse ninguém é salvo, ninguém é batizado com o Espírito Santo e ninguém é curado. Bem, pode ser que se alguém foi curado aí, enquanto eu tava falando aqui, que os bichinhos falavam, me acena aí, né? Que aí eu tenho que mudar minha forma de expressar isso, né? Tem assuntos na Bíblia que são curiosidades que nem melhora a minha vida com Deus e nem piora. Tá? Mas são assuntos que a gente analisa. A gente está lendo o Apocalipse inteiro. Então vamos analisar ele em todos os aspectos. Amém? Capítulo 6 de Apocalipse. Apocalipse 6, do 1 em diante. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Porque ele vai abrindo os selos e os juízos são manifestos. A ira de Deus começa a se manifestar. Quando ele termina de abrir todos os selos, então ele vai se assentar no trono e vai julgar todos os homens. Os pobres, os ricos, os grandes, os pequenos. Ele está abrindo os selos para julgar as nações. Só que cada selo já manifesta a ira de Deus. Amém, irmãos? Por isso que ele não pega e lê de cara. Ele está abrindo cada selo. E cada selo manifesta a ira. E num desses selos se manifesta 7 trombetas. E vai ficando mais intenso o negócio. E se a gente não der uma morridinha até tudo isso começar a acontecer de uma forma mais intensa, a gente vai ver tudo isso aqui, irmãos. E pernas para que te quero. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então esse cavaleiro branco aqui, a gente já deu uma lida sobre isso, então não vou entrar nos grandes detalhes. Ele representa o anticristo. O espírito do anticristo já está agindo. Tá, irmãos? Nós já vimos isso também. Então eu não separei tantos textos agora, porque nós já passamos por isso, então a gente não vai ficar chovendo no molhado, né? Senão eu vou começar a repassar todo o estudo. Mas esse cavaleiro representa o anticristo. Só que aqui nessa visão ele já é a manifestação do governo dele. Já é a manifestação. Só que ele tem um arco, mas não tem flechas. Depois a gente vai ver Cristo vindo completinho, né? Então esse cavaleiro ele imita. Ele quer se fazer Deus.
Ele até vai se assentar no trono do templo de Deus. Tá? O versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Irmãos, as pessoas sempre me perguntam: os selos já foram abertos? Todos os selos foram abertos? Todos eu não acredito, irmãos. Mas esse segundo selo, por exemplo, eu acredito que ele já se manifestou. Por quê? Porque, irmãos, a terra não tem paz. A terra não tem paz. Irmãos, olha. Não existe paz na terra. Em diversos cantos do planeta estão tendo guerras civis. Na África. Olha o atentado ontem no Líbano. Foi dado... Esse cavaleiro aqui, vermelho, ele instiga os homens, ele faz com que os homens matem uns aos outros. Irmãos, independente do que as pessoas façam, do que os governantes tomem de medida, a violência só está crescendo. Não é verdade, amor? A violência, o nível de homicídio só tem crescido cada vez mais. É absurdo, né? Eu não lembro o número agora de homicídios no Brasil, mas o Brasil morre mais gente no Brasil do que países que estão em guerra. O tráfico, né? Violência doméstica, né? Pais matando filhos, filhos matando os pais, né? Por diversas razões. Então eu tenho para mim que esse é um selo que já foi aberto. Juliano, mas o anticristo não se manifestou em governo. Irmãos, mas o espírito do anticristo já está agindo. Ele já está agindo. Como não a própria Bíblia fala isso? Nós já lemos isso. Que o espírito do anticristo já está entre nós. Ele ainda não se manifestou no governo, assumindo a posição dele de governo. Mas isso não significa que ele não está cavalgando e não saiu para vencer. Não é? Juliano, você fecha isso? Já foi aberto o selo? Eu tenho para mim que já. Eu tenho para mim que já. O terceiro selo, no versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário? 3 quilos de cevada por 1 denário? E não danifique o azeite e o vinho. Irmãos, 1 denário é o salário de 1 dia de trabalho. 1 dia de trabalho. 1 quilo, aqui representa, o que está falando aqui? O trigo é um dos alimentos mais consumidos no mundo. Para quase tudo que a gente come vai trigo. Vamos pensar só no pão. Irmãos, 1 quilo de trigo hoje, 1 quilo de farinha de trigo, a gente compra ele hoje por R$2, R$3. A gente compra sempre, que a gente sempre faz pão, né? Você vai pagar um pouquinho mais caro, umas marcas melhores. Mas o pessoal que compra em grande quantidade mesmo, né, paga bem mais em conta. Agora imagine um dia de trabalho de uma pessoa. E a Bíblia, 1 denário é o dia de um trabalho braçal. Você pega, por exemplo, um pedreiro, a diária dele é R$100, 150. Quem mexe com reforma aqui, o Rafael pode falar melhor para mim, pra gente. Rafa, você está ouvindo? Qual que é o valor da diária de um pedreiro? O serviço braçal? Um servente, um pedreiro?
De 100 a 180 reais. 100 a 180, irmãos. Agora imagine você ir comprar 1 quilo de farinha de trigo por 180 reais. Sabe o que esse texto está falando? Que quando esse selo for aberto, o custo de vida em relação a alimentos será absurdo. E esses dias chegarão. A abertura desse selo vai fazer com que as pessoas tenham... Não é que vai faltar alimento. A condição para comprá-lo será muito difícil. Não é qualquer pessoa que vai conseguir chegar no mercado e fazer uma compra. A cevada, que é chamada, que com ela é feito pão também, e é chamado do pão do pobre, porque quando Josué entra com a nação em Canaã, na terra prometida, a primeira coisa que eles fazem é colher a cevada. Eles entram em Canaã colhendo. Eles não plantam. Eles entram colhendo. Amém? E eles colhem a cevada e fazem pão com a cevada. É possível fazer pão com a cevada. A Bíblia fala. O povo judeu faz. Né? E a cevada vai ser vendida aqui, ó, 3 quilos de cevada. A cevada é igual praga lá naquela região. Dá assim, ela nasce sozinha. Não é difícil de cultivar. Tanto que o povo entra colhendo a cevada. E ela vai custar 3 quilos de cevada, custando em torno de 180 reais hoje. Estão pensando hoje. 100 a 180, vamos colocar aí na média 130 reais, 120 reais, uma média entre os dois, 150 reais. Você pagar em 3 quilos de cevada, em 1 quilo de farinha de trigo, você chegar lá para comprar 1 quilo de carne, e o quilo de carne que hoje, dependendo da carne, você vai comprar o colchão mole, hoje eu vi por 24 e pouco, 25 e pouco, a gente viu hoje no açougue. Carne moída, carne para moer, 23 reais, irmãos. Vai fazer um churrasco aí de contrafilé, tá entre 25 e 30. Né? Picanha, 40 conto o quilo. Já tá caro, irmãos. Sabe? Só que vai subir mais. Sabe o que os especialistas falam? Eles falam que isso é a globalização. Que o salário em todos os países vai melhorar, porque o custo de vida em todos os países é alto. Nos países de primeiro mundo é alto o custo de vida. Eu já morei fora do Brasil, né? Tem outras pessoas que participam com a gente no grupo, sabem do que eu estou falando. O custo de vida fora do Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa é alto, não é barato não. A turma ganha lá um salário bom, mas o custo de vida é alto. Né? Não é... A pessoa não conta dinheiro o dia inteiro e no final do dia tudo que contou leva para casa. É muito trabalhado e o custo de vida para ele se manter, aluguel, alimentação. Isso é, né, amor? É um custo alto. E a globalização está trazendo isso para o Brasil. Né? Combustível alto, sempre foi, você pode falar, sempre foi, Juliana. Mas isso vai piorar. Isso vai piorar. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno, ou Hades, o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio dos animais selvagens da terra. Olha, irmãos, que terrível isso aqui. Hoje nós temos, hoje, 2020, estatística para 2020, nós temos 7 bilhões 790 milhões de pessoas na Terra. Hoje, 1/4 disso seria 1.947.500 pessoas. Quase 2 bilhões de pessoas seriam mortas.
Esse evento não aconteceu ainda. Mas o custo do alimento alto, a gente vai ver queimadas, a gente vai ver muitas catástrofes na natureza que vão fazer o preço do alimento disparar. A gente vai ver esses eventos acontecer. Mas esses dois eventos que eu entrei agora, eu acredito, eu tenho para mim... Só você ver a história da humanidade, não aconteceu isso. Muitas mortes têm acontecido. Então, você vê agora, pega a estatística do Covid. O mundo parou por causa disso. Morreu 20 bilhões de pessoas? 50 bilhões de pessoas? Pesquisa para mim quantos morreram de Covid até agora no mundo, para a gente ter uma noção. Estamos falando aqui de 2 bilhões. Irmãos, 1/4 da população da Terra vai morrer. E eles vão morrer pela espada, por combate, por guerras. Vão morrer por pestes. Vai vir coisa pior do que o Covid. Fome, o custo de vida alto. Muito mais gente vai morrer no mundo por fome. A gente já ouve isso acontecer. Mas vai ser um evento assim que vai ceifar em torno de 2 bilhões de pessoas. Animais selvagens vão matar mais do que nunca. A coisa vai piorar. Eu tenho para mim que esse selo não foi aberto. Esse é um evento que ele vai se manifestar na Terra. 702 mil. Ó, até hoje morreu 702 mil pessoas de Covid no mundo. 702 mil, não morreu 1 milhão de pessoas. Ó, não estou desmerecendo. Em nome de Jesus. São perdas, assim, lamentáveis. Né? Mas só para a gente ver que esse evento que está acontecendo agora, essa praga, vai vir coisa pior. Haverá uma manifestação pior do que essa. Irmãos, por que é importante a gente estudar isso? Porque a gente já sabe o que vai acontecer. Por isso que essas manifestações da ira de Deus serão também manifestações de salvação assim de... Olha, os campos brancos e a gente falando, olha, vai acontecer isso. E acontece, tem uma manifestação, tem outra. As pessoas vão ouvir a igreja como nunca ouviram. Os crentes vão falar e as coisas vão acontecendo, tu vai falar, os crentes sabem. Sabe porque lê a Bíblia. Nós não vamos ser pegos de surpresa, irmãos. Nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos o fim da história. Por isso que nós vamos ter muita autoridade nessas manifestações. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. E o que vai acontecer, irmãos? Na abertura desse selo. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse 13. Vem um pouquinho para frente. Capítulo 13, versículo 7. Vamos ler o 5 em diante, só para você entender de quem que está falando. Apocalipse 13, o 5 e o 7. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los.
Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Irmãos, nesse momento aqui, quando abre esse selo quando abrir, vai ser a perseguição contra os santos. Porque precisa se completar o número daqueles que devem morrer por amor do nome de Jesus, como aqueles outros já morreram. Irmãos, esse é o quinto selo. Esse é um quinto selo que vai afetar a gente. Deus nos livre e guarde, né? Porque aqui Deus fala: eu vou vingá-los, eu vou vingar todos vocês. A vingança virá. Por isso que ele fala em Deuteronômio 32, 35, a mim pertence a vingança. Romanos 12, 19 fala isso também, para a gente relaxar. Porque a Deus pertence a vingança. Ele vai vingar, irmãos. Só que é necessário que o nosso sangue seja derramado também. Eu falo nosso porque nós estamos envolvidos com tudo que acontece. Somos igreja. Somos parte do corpo de Cristo. Muitos estão sendo martirizados hoje. Muitos. Né, irmãos? Pelo amor de Deus. Na China, centenas, milhares de cristãos estão sendo mortos. O governo chinês está aproveitando o evento do Covid, que o mundo só está falando disso, ele está matando crente. Irmãos, tá terrível. E tudo isso está aumentando o número daqueles que haveriam de morrer. Os mártires que não negaram a sua fé. E a gente pode engrossar essa conta. Porque o capítulo 13 de Apocalipse é a manifestação. A besta se manifestando também. São eventos que já podem estar entrelaçados. Ok, irmãos? O 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Exatamente, estão pegando cristãos. Então eles estão assim, tá terrível o que está acontecendo. Tá terrível. Senhor da glória. Versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportá-los? Irmão, nós vamos ver mais dois eventos de terremoto aqui. Eu quero que você abra comigo só olhar do lado aqui o 8:5, capítulo 8, versículo 5. Diz assim: então o anjo pegou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Agora abra comigo o capítulo 16. Do 17 ao 20. Aqui é a sétima taça. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto, como nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra.
A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Só até aqui. Olha só, irmãos. Muitos dizem que esses eventos são eventos comuns. É possível que sejam eventos comuns. Um grande terremoto. Irmãos, a gente vê aí, eu não sou muito de essas teorias de conspiração, mas a gente vê muitos aí, os bunkers, né? Os esconderijos subterrâneos, né? Que as pessoas têm feito e têm comprado, e lá nos Estados Unidos isso é muito forte, né? E, enfim, esses homens que se esconderam, são homens poderosos, que tinham onde se esconder num momento como esse. Mas ninguém vai escapar da ira do Senhor, né? Então, esse evento pode ser assim, irmãos, a Terra ela começa a entrar num colapso, ela vai entrar num período de colapso tão grande, no período do Apocalipse, no período da ira e do juízo de Deus, que a Terra não vai suportar. E ela vai entrar nesse colapso porque dela vai ser gerada uma nova Terra. Por que ela é igual uma mulher em trabalho de parto? Todo o corpo dela, né, sofre com esse momento. As meninas aí, as mulheres aí que deram à luz, entraram, né, no início do trabalho de parto ali, no princípio das dores, as contrações, dói tudo, né? Ela faz força, toda a terra está se envolvendo com isso. A terra está caminhando por um grande colapso. E esse colapso vai chegar a ponto, irmãos, da grande cidade. Qual é essa grande cidade? É Jerusalém. Ela vai se dividir em 3. O Monte das Oliveiras vai dividir no meio e Jesus vai colocar um pé em cada lado do monte, né? E os reinos da terra virão ao chão, né? O que representa isso? Os reinos de autoridade que deita e rola. Hoje aí acabou para eles. E eles vão dizer: a ira de Deus e o seu grande dia chegou. Montanhas caiam sobre nós, nos escondam, né? Mas não será possível. Não será possível. Amém, irmãos? Aqui a gente terminou o capítulo 6. Semana que vem nós vamos falar sobre os 144 mil. Né? Quem são eles? Onde vivem? Né? Veja no Globo Repórter. A gente vai ver sobre os 144 mil. Né? A Bíblia fala quem são eles. Ela dá indicativo também o que eles farão, né? Qual a representatividade deles, né? Em que eles se manifestarão. A gente vai ver isso daí. A gente vai entender um pouco na Bíblia isso daí. Amém, irmãos? Aqui está... Peraí. O grande terremoto é por causa da ressurreição dos mortos. Muito boa pergunta. Com esse grande terremoto haverá a ressurreição dos mortos. Como aconteceu quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, a terra foi chacoalhada. E muitos dos santos voltaram à vida. A Bíblia fala isso, né? Nós já lemos, né? Acho que a gente já leu um dos pontos, né? Mas esse grande terremoto não é por causa, mas ele vai manifestar. Ele é um juízo de Deus, mas ele vai manifestar a ressurreição dos mortos. Muito bem lembrado, Vânia. Obrigado, viu? Muito bem lembrado. Amém, irmãos? A gente vai encerrar aqui, né, a gravação do estudo. Em nome de Jesus, tá?